Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os povos da Mesoamérica, que é o tema da semana 5 do volume 2 do PET. O continente americano começou a ser povoado em torno de 14 mil anos atrás. No decorrer desse período, foram surgindo vários povos que viveram na Mesoamérica e na América do Sul, sendo eles os astecas, os maias e os incas que tiveram mais destaque. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os maias. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, que atualmente é onde fica o México, a Guatemala, Belize, na região da América Central. Eles tiveram seu auge durante o período dos anos 250 a 900, também conhecido como período clássico. Os maias, eles são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Nesse mapa, nós podemos ver onde ficava esse território dos maias. Hoje em dia, esse território corresponde à região onde fica o país do México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Vocês podem perceber que é muito próximo do Império Azteca, só que nós precisamos lembrar que o território maia existiu muito antes dos astecas aparecerem na região. Como que era a sociedade dos maias? Os maias, eles se organizavam sob a forma de cidades-estado, o que significa que cada cidade era administrada de maneira independente, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas, que era o caso dos astecas, por exemplo. Então, como que essas cidades tão diferentes eram consideradas um povo só? Isso acontecia por causa da cultura que era compartilhada entre eles e dava essa noção de povo. Dessa forma, a sociedade maia, ela era hierarquizada e por causa disso existiam diferentes grupos sociais, cada um deles com papéis e importâncias específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, que ficavam na base da sociedade, e eles eram responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Acima deles tinha a nobreza, que era responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. E, por fim, no topo da hierarquia, tinha o rei, que era chamado de Ajau, e era a autoridade máxima de cada cidade. Nessa foto, nós temos as ruínas de uma cidade maia chamada de Tikal, que era uma das mais importantes durante o período clássico. Nós podemos ver que tem muita vegetação em volta, tem pirâmides, tem construções, então é uma cidade que teve muito destaque durante aquele período. Os maias, eles tinham muito conhecimento sobre diversas áreas. A arquitetura e a matemática deles também são bastante famosas. Assim como os astecas, que nós estudamos na aula anterior, os maias construíram pirâmides que serviram não só como templos, mas também tinham conexão com os astros, como as estrelas, a lua, pois estavam alinhados de maneira a facilitar a observação do céu. A arquitetura maia também foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam ainda hoje como sítios arqueológicos que são visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram.
O sistema de numeração dos maias é considerado um dos mais completos do mundo e possibilitou que eles desenvolvessem estudos avançados em áreas como engenharia, matemática e também astronomia. Nessa imagem, nós podemos ver uma dessas pirâmides, que são chamadas de Chichén Itzá e são considerados um dos principais sítios arqueológicos dos maias. Então, nessa pirâmide, nós podemos ver que ela facilitava a observação do céu e era um centro muito importante para o estudo, para o desenvolvimento de engenharia, de astronomia. Eles tinham uma ciência muito avançada. Como eles eram excelentes astrônomos, eles também criaram calendários onde podiam conhecer as datas dos eclipses e as estações do ano. Tudo isso era fundamental para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos deuses que eles cultuavam. Os maias também enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, ou seja, em ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Aqui nós temos a imagem de um desses calendários criados pelos maias. Vocês podem ver que ele é feito de desenhos e de símbolos muito complexos. Inclusive, foi um calendário maia que deu origem a uma grande confusão em 2012. Provavelmente vocês não vão lembrar disso, mas teve uma época em que as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar em 2012 por causa de uma interpretação errada de um calendário maia. Então, nessa época, teve muito pânico, as pessoas começaram a ficar desesperadas, preocupadas, achando que o mundo ia acabar. Teve um monte de filmes sobre o assunto. Então, se vocês não se lembram, não conhecem, pode perguntar para alguém mais velho, para os pais de vocês, que eles vão saber o que aconteceu. Sobre a religião dos maias. Os maias acreditavam em diversos deuses, igual os astecas. Portanto, a religião era politeísta. Eles acreditavam que os diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Assim como os astecas, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Então, como os astecas, que nós estudamos anteriormente, os maias também tinham essa necessidade de fazer sacrifícios como forma de oferenda, para ter boas colheitas, para ter uma boa estação, para continuarem sempre tendo uma vida próspera e agradar os deuses, porque eles acreditavam que era assim que o mundo funcionava. Então, para finalizar nossa aula de hoje, aqui para vocês uma imagem daquela mesma cidade que eu mostrei no começo do vídeo, e que é da cidade de Tikal, que fica na atual Guatemala. Então, nela nós podemos ver as torres, as pirâmides, né, onde eles faziam seus cultos, suas oferendas, eles faziam as observações do céu. Nós podemos ver as casinhas de palha, onde as pessoas trabalhavam. Então, é algo que foi preservado, que existe até hoje, que nós podemos estudar muito sobre a origem dessas sociedades. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.